Afaste o mal e devolva tudo ao seu pior inimigo na Quaresma de São Miguel Arcanjo. Você sente que há energias negativas, inveja ou maldições tentando interferir na sua vida? Hoje você vai descobrir como a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo pode afastar tudo que é negativo e devolver ao emissor tudo que não pertence a você. Fique comigo e prepare-se para sentir a proteção divina agindo em sua vida de maneira surpreendente. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião fiel e defensor dos filhos de Deus, hoje me coloco diante de ti com o coração aberto e a alma sedenta de libertação. Conheces cada pensamento e cada ação que se ergue contra mim, e sabes, melhor do que qualquer um, a extensão da maldade que o meu pior inimigo tem lançado sobre minha vida. És o príncipe das milícias celestiais, aquele que ergueu a espada contra o mal e o lançou para longe da presença divina. Por isso, venho implorar que uses o poder que Deus te confiou para que toda sombra que tenta me alcançar seja anulada e toda obra contrária aos planos divinos para minha vida seja destruída. Peço que te aproximes de mim com a proteção que vem do céu, cercando-me com luz tão intensa que nenhum olhar maldoso, nenhuma palavra venenosa e nenhum ato carregado de más intenções consiga penetrar em minha existência. Tu que defendeste o trono do Altíssimo contra aquele que se rebelou, defende também minha vida contra aquele que, movido por inveja e rancor, tenta me ferir e me derrubar. Que toda estratégia do inimigo seja exposta e desfeita, que nada prospere contra mim e que todos os laços ocultos destinados a me prejudicar se tornem pó diante do poder divino. São Miguel, príncipe do céu, intercede junto ao Senhor para que minha mente permaneça firme, meu espírito inabalável e minha vida guardada. Que eu não me deixe abater por nenhuma mentira, provocação ou tentativa de manipulação. Que o inimigo que se ergue contra mim seja impedido de seguir com seus planos, e que tudo que ele semeia com intenção de destruição volte para ele como colheita de suas próprias obras, para que aprenda que contra um filho de Deus não há vitória para o mal. Coloca teus anjos ao meu redor, guerreiros celestes que vigiam, lutam e não permitem que o mal encontre brecha para se instalar. Que cada caminho que eu trilhar seja limpo de emboscadas e que meus passos sejam firmes, guiados pela luz do Senhor. Peço que, neste momento, toda palavra lançada contra mim com intenção de manchar minha imagem, trazer desgraça ou gerar sofrimento, seja anulada no mesmo instante, e que o sopro divino substitua cada maldição por bênção. São Miguel Arcanjo, tu que conheces os segredos mais profundos do reino espiritual, afasta de mim toda energia contrária à paz, ao equilíbrio e à prosperidade que Deus deseja para mim. Se alguma armadilha foi preparada, que se quebre antes mesmo que eu tenha consciência dela. Se alguma trama foi tecida contra mim, que se desfaça por completo. Se alguma porta foi fechada por ação do inimigo, que a chave certa seja colocada em minhas mãos para que eu a abra com segurança e discernimento. Defensor das almas, tu que és como relâmpago diante das trevas, ilumina cada parte da minha vida para que nada permaneça oculto e nenhuma mentira tenha domínio. Quero caminhar sob a verdade, e que cada mentira inventada para me atingir se transforme em prova da minha integridade. Que a justiça divina se manifeste, não segundo a minha vontade, mas segundo a perfeita vontade do Senhor, pois somente Ele sabe o que é justo e certo. Peço que minha vida seja um território santo, onde o mal não encontre espaço para entrar. Afasta o espírito de ódio, inveja, traição e falsidade. Se o meu pior inimigo insiste em me atacar, que encontre em mim uma muralha espiritual tão intransponível que desista de sua perseguição. E que o próprio Deus toque seu coração, para que se arrependa de suas ações e abandone a estrada de destruição que escolheu. São Miguel Arcanjo, príncipe da luz, afasta-me de todos os perigos visíveis e invisíveis. Se houver pessoas fingindo amizade para se aproximar com más intenções, que sua máscara caia. Se houver quem se levante contra mim com aparência de justiça, mas carregando engano, que sua falsidade seja desmascarada. E se houver quem deseje meu mal apenas por me ver em paz, que seja impedido de agir por completo. Coloco diante de ti minhas lutas mais secretas, aquelas que só Deus e tu conhecem.
Que a intercessão que levas ao trono divino seja ouvida com urgência, e que minha vida seja cercada por um escudo celestial que jamais se enfraquece. Que a minha casa, meu trabalho, meus projetos e minhas relações sejam protegidos contra qualquer tentativa de destruição. Que as bênçãos que o Senhor já liberou para mim cheguem intactas, sem que ninguém consiga roubá-las ou desviá-las. São Miguel, neste instante, coloco também diante do Senhor, por tua intercessão, todas as dores que meu inimigo tentou provocar em mim. Peço que essas dores se transformem em aprendizado, e que minha fé se torne ainda mais sólida, como rocha que não se quebra com o vento ou com a tempestade. Que eu nunca tema o que ele possa fazer, pois sei que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Peço que fiques comigo todos os dias, não apenas quando a ameaça é clara, mas também quando ela se esconde na aparência de tranquilidade. Que teus olhos atentos não permitam que o mal se aproxime, e que tua espada esteja sempre pronta para cortar qualquer laço que tente me prender. Que meu caminho seja reto, meu espírito protegido e minha vida plena na graça do Senhor. São Miguel Arcanjo, guerreiro fiel, leva agora esta minha oração ao trono de Deus, e que dele venha a resposta que trará libertação total, proteção inquebrável e paz duradoura. Sei que não lutas por vontade própria, mas em obediência ao Criador, e é nesta obediência que deposito minha confiança. Que todo mal seja lançado ao abismo, e que eu viva em segurança, guardado sob a luz eterna que jamais se apaga. São Miguel Arcanjo, príncipe do exército celestial, defensor da verdade e fiel servo do Altíssimo, venho diante de ti, com humildade e confiança, para entregar em tuas mãos cada preocupação que pesa sobre minha vida. Conheces as profundezas do que está acontecendo, sabes o quanto o inimigo tem se levantado contra mim, não apenas com pensamentos e palavras, mas com ações ocultas e, por vezes, perversas. Tu, que foste escolhido para enfrentar o mal desde o princípio, conhece cada artimanha e cada artifício usado pelas trevas. Por isso, clamo por tua intercessão diante do trono de Deus, para que toda maldição que tenha sido lançada contra mim, seja por inveja, rancor ou desejo de destruição, seja agora anulada pela luz divina e volte ao seu emissor como colheita do que plantou, para que compreenda, de forma incontestável, que não se deve tocar na vida de quem busca andar no caminho do Senhor. Peço que, por tua intercessão, Deus me revista com uma proteção tão impenetrável que nenhum trabalho maligno, nenhuma praga proferida e nenhuma energia contrária encontre espaço para agir contra mim. Que cada flecha disparada pelo inimigo, seja visível ou oculta, se quebre antes mesmo de se aproximar, e que qualquer maldade lançada em minha direção seja desviada e retorne ao ponto de origem, não como vingança pessoal, mas como instrumento de correção divina, para que o coração endurecido aprenda que a justiça de Deus é soberana e perfeita. Peço que toda palavra maldita que possa ter sido dita contra mim, seja anulada no instante em que foi pronunciada e volte para o emissor com a mesma intensidade que foi enviada, para que ele entenda que as palavras carregadas de maldade não encontram morada onde a luz de Deus habita. Que cada gesto planejado para me causar dano se volte contra aquele que o planejou, não para a sua destruição final, mas para o seu despertar espiritual, para que entenda que o único caminho seguro e eterno é o caminho de Deus. São Miguel Arcanjo, afasta de mim todas as armadilhas ocultas, todos os laços que possam ter sido preparados para me fazer tropeçar. Se algum objeto foi consagrado ao mal contra minha vida, que perca completamente qualquer poder no momento em que esta oração é feita, e que nada consiga tocar meu corpo, minha mente, meus bens, minha casa ou minha paz. Se o inimigo tentou, por meio de rituais ou pensamentos persistentes, lançar sombras sobre meu caminho, que essas sombras sejam dissipadas pela claridade que vem do trono celestial. Protege-me de qualquer obra de feitiçaria, magia ou encantamento que tenha sido direcionada para mim. Que esses trabalhos sejam anulados e revertidos, retornando para que o emissor perceba a gravidade de agir contra um filho de Deus. Que ele entenda, por experiência própria, que toda ação tem consequência, e que a consequência do mal é o peso da própria obra retornando para si. Que esse retorno sirva como lição para abandonar as trevas e buscar a reconciliação com o Criador. Peço que anjos de guerra,
sob teu comando, estejam ao meu redor dia e noite, não permitindo que nenhuma presença contrária ao reino de Deus se aproxime. Que minha vida seja como uma fortaleza cercada por muros de luz, onde nada de impuro consegue entrar. Que cada vez que o inimigo tentar se aproximar, encontre barreiras intransponíveis e seja obrigado a recuar. Que ele veja com os próprios olhos que não há vitória para o mal quando Deus é por nós. Peço também, São Miguel, que todo o peso espiritual que o inimigo tenha tentado colocar sobre mim seja retirado agora. Se minha mente, de alguma maneira, foi alvo de perturbações provocadas por ataques espirituais, que toda confusão seja substituída por clareza e discernimento. Se meu corpo sentiu consequências do mal lançado, que minha saúde seja restaurada plenamente. Se minhas finanças foram atingidas por injustiça ou maldição, que a mão de Deus intervenha, quebrando cada barreira e abrindo novos caminhos de prosperidade. Não permitas que o inimigo tenha descanso enquanto não entender a verdade de que não se deve tocar nos escolhidos de Deus. Que cada tentativa de me prejudicar se torne motivo para ele refletir e mudar de conduta. Que a mão de Deus, em sua infinita sabedoria, toque seu coração para que abandone o ódio, a inveja e a falsidade, e entenda que viver contra os princípios divinos é viver contra si mesmo. Peço que todas as pessoas que possam ter sido usadas como instrumentos para me atacar, mesmo que inconscientemente, sejam também iluminadas pela verdade. Que elas percebam que foram manipuladas pelo mal e escolham se afastar dessas práticas. Que qualquer influência negativa seja cortada agora, e que nenhuma delas possa continuar agindo contra mim. São Miguel Arcanjo, intercede para que minha vida seja limpa de toda obra feita nas trevas. Se alguma palavra, pensamento ou ato maligno foi direcionado a mim, que volte ao emissor como reflexo exato do que ele enviou. Que essa volta seja clara, para que não haja dúvida sobre sua origem. Que sirva de alerta para nunca mais repetir tal atitude e para buscar reconciliação com Deus. Guarda-me no dia, na noite, no momento de descanso e no momento de trabalho. Que meus passos sejam sempre firmes e protegidos, e que nenhum olhar invejoso consiga penetrar em minha vida. Que toda tentativa de me atingir seja como uma pedra lançada contra uma muralha inquebrável, retornando para quem a lançou. Que este pedido chegue diante de Deus como um clamor de justiça e que sua mão poderosa haja agora, não apenas para me proteger, mas também para transformar o coração do meu inimigo. Que ele entenda que toda maldade praticada retorna, e que a única saída segura é abandonar as trevas e seguir o caminho que conduz à vida eterna. Assim, com confiança e fé, entrego esta causa ao Senhor por meio de tua intercessão, São Miguel Arcanjo, certo de que nada pode permanecer contra quem está guardado pelo céu. Que minha vida seja exemplo de que o mal nunca vence quando a justiça divina age. São Miguel Arcanjo, guardião fiel do trono divino e príncipe das milícias celestiais, venho diante de ti com a consciência de que nada escapa ao olhar do Altíssimo e de que, diante dele, toda a verdade exposta e todo o segredo é trazido à luz. Hoje me coloco em tua presença para pedir que uses a autoridade que Deus te concedeu para agir contra toda influência negativa que tenta se aproximar da minha vida. Conheces cada caminho por onde ando, cada pensamento que passa pela minha mente e cada situação que atravesso. Sabes dos ataques que não são visíveis aos olhos humanos, mas que pesam sobre o espírito, trazendo confusão, desânimo e perturbação. Por isso, peço que intercedas diante do Senhor para que minha vida seja cercada por uma barreira inquebrável contra tudo que venha das trevas. São Miguel, peço que toda energia carregada de intenção contrária à paz seja afastada agora, que cada olhar enviesado, cada comentário maldoso, cada pensamento carregado de inveja ou rancor, não encontre espaço para se instalar em meu caminho. Que nada que venha com intenção de me enfraquecer tenha poder sobre meus dias ou minhas noites. Peço que teu exército celestial, obediente à vontade de Deus, vigie cada passo que dou e impeça que qualquer armadilha plantada pelo inimigo consiga se concretizar. Que, por tua intercessão, toda presença espiritual que não esteja alinhada com o reino de Deus seja retirada do meu entorno, e que nenhuma delas encontre brecha para retornar.
Se houver influências que tentam sutilmente me conduzir ao erro ou me afastar dos planos divinos, que elas sejam desmascaradas e eliminadas por completo. Que cada elo invisível que me ligue a qualquer fonte negativa seja cortado, e que no lugar dessa ligação seja estabelecida uma conexão direta e inquebrável com a luz e a proteção que vem do céu. Peço que toda palavra maldita pronunciada contra mim seja neutralizada, que não haja continuidade em sua ação e que o peso de sua intenção seja quebrado no momento em que foi lançado. Se alguma atitude carregada de maldade foi direcionada para me prejudicar, que perca totalmente eficácia e desapareça como fumaça diante do vento. Que meu corpo, minha mente, meu trabalho, meus relacionamentos e meus planos estejam guardados sob a vigilância constante de anjos guerreiros, que nada permitem que venha das trevas a mim. Que, em minha casa, nenhuma presença oculta tenha acesso. Se houve tentativa de deixar objetos, pensamentos ou palavras com o objetivo de trazer desequilíbrio, que tudo isso seja purificado pelo poder divino e que qualquer vestígio de influência negativa seja expulso de imediato. Que cada canto onde eu esteja seja território protegido, impenetrável para o mal. São Miguel Arcanjo, Príncipe da Luz, afasta de mim pessoas que, mesmo disfarçadas de amizade ou cordialidade, carregam no coração intenções ruins. Se houver quem sorria diante de mim, mas esconda o desejo de me ver tropeçar, que essa falsidade seja exposta e que eu seja conduzido para longe de sua presença. Que nenhuma palavra sedutora que venha de lábios enganadores encontre abrigo em meus ouvidos. Que todo convite para caminhos que não agradam a Deus seja facilmente identificado e recusado. Peço que, onde houver intriga, mentira ou manipulação contra minha vida, o Senhor, por tua intercessão, traga a verdade à tona e faça cessar toda obra que tenha como objetivo me prejudicar. Que a língua que inventa história seja silenciada e que a mão que age contra mim seja parada antes de completar qualquer ato. Se houver planos contra minha paz, que sejam quebrados antes mesmo de se iniciar, e que, em lugar da opressão, reine sobre mim a tranquilidade que vem do alto. Que, por meio da tua proteção, São Miguel, minha mente permaneça clara, livre de pensamentos de medo, insegurança ou confusão provocados por ataques espirituais. Se alguma influência tenta me fazer duvidar do amor e do cuidado de Deus, que seja retirada agora. Que eu mantenha o discernimento e a firmeza para distinguir o que é inspirado por Deus daquilo que é plantado pelo inimigo. Peço que minha vida seja cercada por luz constante, que o mal não consiga se esconder nos cantos escuros. Se houver quem trabalhe nas sombras para tentar destruir o que tenho, que se depare com barreiras erguidas pelo próprio Deus, através de tua atuação e do teu exército celestial. Que o inimigo que tenta se aproximar não consiga sequer tocar no que me pertence, seja no plano físico, emocional ou espiritual. Que todo o peso invisível que possa ter sido colocado sobre meus ombros por influências contrárias à vontade de Deus seja retirado. Se em algum momento minha energia foi drenada por causa de ataques invisíveis, que eu seja restaurado por completo. Que minha vida volte a ter leveza e equilíbrio, e que tudo que me cerca seja fortalecido pela presença divina. Peço também que, ao afastar essas influências negativas, seja impedido o retorno delas. Que qualquer portal espiritual aberto para permitir a entrada do mal seja fechado para sempre, e que apenas a luz de Deus tenha passagem livre para entrar em minha vida. Que todo o caminho por onde ando seja purificado, que minhas decisões sejam guiadas pelo Espírito Santo e que meus passos se mantenham na direção do propósito que o Senhor estabeleceu para mim. São Miguel Arcanjo, que tua espada flamejante esteja sempre pronta para cortar toda investida contrária à minha paz. Que o mal se afaste não apenas pelo temor do poder divino, mas pela certeza de que não há espaço para ele onde o nome de Deus é exaltado. Que eu siga minha vida protegido, fortalecido e livre de tudo que possa me desviar da rota que o Criador estabeleceu para mim. E que, a partir deste momento, todas as influências negativas que já tentaram se aproximar sejam expulsas definitivamente, para nunca mais encontrarem caminho de retorno. Que o ambiente ao meu redor seja completamente limpo, purificado e consagrado ao Senhor, e que minha vida seja testemunho vivo de que, quando se confia em Deus e na intercessão de São Miguel,
nada que venha das trevas permanece de pé. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial e guardião fiel da luz que emana do trono de Deus, venho diante de ti com humildade e confiança para colocar sob tua vigilância e intercessão a minha vida, minha alma e tudo que o Senhor me confiou. Tu que conheces as batalhas invisíveis e já enfrentaste o próprio inimigo desde o início dos tempos, sabes como o mal se disfarça, como se esconde nas sombras e como tenta infiltrar-se nas brechas do coração humano para gerar destruição. Hoje me apresento com um pedido urgente, que todo desejo nefasto que meu pior inimigo nutre contra mim seja anulado, que não encontre caminho para me alcançar e que, por justiça divina, retorne a ele de maneira clara, para que compreenda que não se deve desejar o mal a ninguém, e que o caminho correto é o que leva à presença de Deus. São Miguel, peço que a tua espada flamejante se mantenha levantada contra toda investida oculta que tenha sido pensada, verbalizada ou executada com a intenção de me atingir. Que nada consiga atravessar a proteção celestial que rogo ao Senhor por tua intercessão. Se pensamentos de destruição foram dirigidos contra mim, que sejam interceptados antes de chegar, e que deem meia volta, retornando ao coração e à mente daquele que o gerou, para que ele sinta o peso de sua própria intenção e entenda que cada desejo maligno semeado é semente que retorna ao próprio semeador. Que, por tua ação e pela autoridade que Deus te concedeu, toda palavra maldita lançada contra meu nome perca seu poder no instante em que foi pronunciada, como flecha quebrada antes de deixar o arco. Que qualquer ação movida por inveja, ódio ou vingança encontre o caminho bloqueado, incapaz de prosseguir até mim, e que a energia dessa ação volte de forma integral ao seu emissor, não como vingança humana, mas como correção divina, para que ele desperte para a realidade de que o mal é um veneno que primeiro contamina quem o carrega. Peço que todo projeto oculto destinado a minar minha paz seja destruído antes de ganhar forma. Se reuniões ou conversas são feitas às escondidas para planejar minha queda, que sejam interrompidas por confusão entre aqueles que conspiram, e que da discórdia entre eles surja a oportunidade de cada um refletir sobre o peso de suas escolhas. Se algum gesto foi preparado com intenção de prejudicar meu caminho, que a própria ação se volte para o autor, levando a sentir a consequência direta de seus atos, para que entenda que Deus não se agrada daqueles que tramam contra o próximo. Que o meu nome, minha integridade e tudo que me pertence estejam guardados no lugar onde o inimigo não tem acesso. Se qualquer tipo de feitiço, encantamento ou maldição foi dirigido a mim, que seja quebrado agora e devolvido à fonte de onde veio, acompanhado da clareza de que agir contra os filhos de Deus é caminhar para a própria ruína espiritual. Que o retorno desse mal sirva como sinal incontestável para que o coração do meu inimigo se abra ao arrependimento e ele se afaste do caminho de destruição que escolheu. São Miguel, príncipe da luz, afasta de minha vida todos aqueles que, mesmo com aparência de bondade, carregam no íntimo intenções sombrias. Se meu pior inimigo tenta se aproximar por meio de engano, que sua máscara caia e sua verdadeira intenção se torne evidente, para que nenhum vínculo seja estabelecido com base em falsidade. Que eu seja conduzido para longe de toda armadilha disfarçada e que minha intuição, guiada pelo Espírito